O Mahabharata, volume 1, capítulo 28, Kuvera ofendido. Em Padarika, o Destira notou o repentino aparecimento dos presságios medonhos. Um vento agressivo soprou, atirando areia e seixos contra o rosto dos pândalas. Meteoros caíram do céu, e o sol obscurecera-se. O solo tremia, poeira caía como chuva e explosões se fizeram ouvir no céu. Nas quatro direções, os irmãos podiam ouvir os gritos assustados de pássaros e bestas. Yudhishthira olhou ao redor de si. Onde estava Bhima? Seu irmão saíra em alguma aventura? Aqueles augúrios obviamente indicavam que algo poderoso estava ocorrendo em algum lugar. Não encontrando Bhima em lugar algum, Yudhishthira temeu a possibilidade dele ser a causa dos sinais agourentos. Ele se dirigiu com ansiedade aos seus irmãos. Ó invencíveis, armai-vos! Parece que o momento de mostrarmos nossa bravura agora chegou. Yudhishthira endereçou-se a Draupadi. Sabe onde Bhima se encontra? Ele intenciona algo terrível? Ou já foi o autor de algum feito espantoso? Esses sinais indicam claramente uma batalha. O herói, esta manhã obsequiei-te uma flor dourada, solicitei a Bhima que conseguisse mais de tais flores. Ele partiu de pronto, montanha acima. Yudhishthira pôde imediatamente compreender que Bhima perturbara as personalidades celestiais, tentando tomar-lhes as flores de lótus. Ele foi rapidamente até Gatotkacha e disse: Ó guerreiro voador, és como uma personalidade celestial em bravura e destreza. Precisamos de auxílio. Parece que o meu irmão mais novo subiu às regiões dos deuses. Por seu poder, o filho de Vaio pode saltar ao céu e descer segundo sua vontade. Ele move-se na velocidade dos ventos e partiu a fim de encontrar os lótus celestiais. Por favor, transporta-nos para onde nascem, de sorte que possamos testemunhar o que fez Bhima. Assim faremos, respondeu Gatotkacha. Após o que, juntamente com seus seguidores, levou os Pandavas, Draupadi e os Brahmanas para Saugandika. Gatotkacha já estivera lá por diversas vezes e conhecia bem o caminho. Ao descenderem perto do lago, viram Bhima à margem do mesmo, segurando sua massa. A certa distância viram os Krodavas olhando para ele com olhos deveras arregalados. Alguns deles encontravam-se caídos ao solo e boiando na água com suas cabeças e membros esmagados. Yudhishthira chocou-se. E ele foi até Bhima, abraçou-o e disse: Ó filho de Kunti, que fizeste? Ser bendito, no entanto, se me queres fazer bem, nunca mais deves ser tão imprudente em ofender as personalidades celestiais. Vendo o Yudhishthira ali, os guardas yakshas uniram as palmas de suas mãos e curvaram a cabeça em humildade. O Pandava pediu desculpas em nome de seu irmão por seus atos e consolou-os com palavras gentis. Ao olhar a beleza da região ao seu redor, Yudhishthira desejou permanecer ali por algum tempo com seus irmãos. Ele pediu aos guardas que solicitassem a Kuvera que lhes permitisse quedarem-se ali. Ao tomar conhecimento de que os filhos de Pandu haviam chegado ali, Kuvera ficou contente e consentiu o pedido. Assim, Yudhishthira e seu grupo permaneceram por algum tempo nas elevadas encostas de Gandhamadana, desfrutando da atmosfera celestial. Passados alguns dias, Yudhishthira desejou ver Kuvera. Certa manhã, sentado à margem do lago, dirigiu a palavra a Bhima. Ó irmão, vimos todos os locais sagrados, juntamente com Lomashana e outros brahmanas. Conhecemos agora esta mais sagrada das terras de peregrinação, a morada de Kuvera, a qual é sempre frequentada por siddhas e rishis. Consegues pensar em alguma maneira pela qual possamos ter acesso às regiões celestiais? Porém, tão logo Yudhishthira terminou de falar, uma voz celestial ressoou do céu: Ó rei, vossa majestade não conseguirá chegar à inacessível morada de Vaisharavana por esse caminho. Vossa majestade deve voltar para Badarikashrama, de onde deverá ir ao eremitério de Vri Parshva, e em seguida ao eremitério de Arishterena.
De lá, Vossa Majestade há de ver a morada de Kuvera. Depois que assim falou, a divina voz, numa brisa refrescante e perfumada, soprou uma chuva de flores. Dom me diz: esta ordem dos deuses não pode ser ignorada. Devemos partir de imediato. Durante as últimas semanas, antes do retorno de Arjuna, os Pândavas passaram o seu tempo na companhia dos rishis, mas Bhima frequentemente divagava pela montanha com Gatotkacha. Um dia, enquanto os dois heróis estavam ausentes, um poderoso Rakshasa apareceu em Badarikrashana. Ele, na verdade, estivera ali todo o tempo, havendo assumido a forma de um Brahmana. Vivia insuspeito entre os irmãos. Queria roubar Draupadi, considerando aquele momento uma chance para o seu logro, manifestou sua monstruosa forma, agarrou o Yudhishthira e os gêmeos com um de seus braços e Draupadi um outro. Ele também tomou os Pandavas suas armas. Ele então correu para dentro da floresta. Saradeva esforçou-se e conseguiu soltar-se logo após o que pegou do monstro sua espada conhecida como Kaushika. Ele colocou-se a perseguir o demônio ao mesmo tempo em que chamava sonoramente por Bhima. Yudhishthira repreendeu o Rakshasa. Grande tolo, a virtude se desvanece em ti, malgrado o que em nada te importas. Que bom resultado esperas obter mediante teu comportamento vil? Neste mundo material, as personalidades celestiais, os prits, os siddhas, os animais e mesmo os vermes, as formigas dependem dos homens para viver. Mesmo tua raça depende dos homens. Yudhishthira instruiu o Rakshasa acerca da interdependência de todos os seres por meio do sacrifício e de atos religiosos. A humanidade satisfaz os deuses e o Senhor Supremo, quem, por sua vez, provê os deuses e todas as criaturas suas necessidades. Se os homens sofressem e vissem-se incapazes de realizar as práticas religiosas, todos se afetariam. Yudhishthira alertou: ó miserável, por que mostras ingratidão e desrespeito se te havermos mantidos por tanto tempo? Certamente hás de encontrar com a destruição, agora que tenta raptar nossa consorte. O Rakshasa sentiu o Yudhishthira tornar-se insuportavelmente pesado, em virtude do que foi forçado a reduzir seu passo. Destarte foi capaz de alcançá-lo Saradeva, que o Yudhishthira gritou: não temas este Rakshasa, irmão. Detenho sua velocidade e sinto que Bhima não está distante. Saradeva colocou-se diante do Rakshasa e disse: pare e luta, unicamente depois de matar-me poderás levar essa dama para a selva. Ou presenteie-me com a morte, ou receberás tu o presente. Sou Saradeva, filho de Pando, estou aqui para punir-te. Enquanto Saradeva floreava sua espada, Bhima chegou brandindo sua massa. Vendo seus irmãos e Draupadi presos pelo Rakshasa, ele ardeu em ira e bradou: ó pecaminoso, há muito tua máscara já era de meu conhecimento, dado que eu te vira inspecionando nossas armas. Porque não me és fonte de qualquer receio, e porque estava disfarçado de Brahmana, nenhuma medida tomei contra a tua pessoa. Aquele que mata alguém que vive como seu hóspede, mesmo se conheça sua identidade como um inimigo, vai para o inferno. Tampouco poderias ser morto antes que fosse chegar a tua hora. Hoje tocastes a impoluta Draupadi, motivo pelo qual destruístes a tua duração da vida. Mordeste o anzol preso à linha de pesca do destino, e como um peixe encontrarás teu fim. Vá-te agora para onde se encontram Hindimba e Baka. O Rakshasa inquietou-se e deixou Draupadi e seus esposos irem. Seus lábios tremiam devido à exasperação enquanto reprovava Bhima. És tu que é pecaminoso, sei bem que matastes aqueles Rakshasas, os quais oferecerei neste dia oblações de teu sangue. Vem confrontar-me, estou esperando. Sem proferir nem mais uma palavra, Bhima correu em direção ao demônio. Vendo-o desarmado, deitou sua massa e agarrou o Rakshasa com suas mãos. O choque entre o demônio e ele pareceu choque quando se confrontaram o Asura Vrita e Indra. Conforme brigavam em fúria, a terra vibrava com suas passadas fortes. Os gêmeos se adiantaram para ajudar, mas Bhima os deteve. Sou forte mais do que suficiente para ceifar a vida desse demônio. Por meus méritos religiosos
Por meu sacrifício e por meus irmãos, juro matar-te, este demônio, agora, nesse dia. A batalha entre o homem e o Rakshasa tornou-se intensa, eles arremessavam-se para longe, um ao outro e desferiam golpes terríveis. Quando seus punhos se chocavam contra o outro, o resultante era como explodir de um raio, enquanto puxavam um ao outro por toda parte, engalfinhadas, em combate, derrubavam gigantescas árvores. Eles então erguiam tais árvores e lutavam ajudando-se delas. O ar enchia-se de fragmentos de madeira quando as árvores eram despedaçadas. Uma vez que toda a área estava desarborizada, prosseguiam um conflito com rochas e pedregulhos. Sem nem mesmo um instante de descontinuação, os dois lutaram intensamente, cada um buscando a morte do outro. Eles pareciam o encontro de uma montanha e um aglomerado de nuvens. Enquanto arremessavam penedos um contra o outro, parecia haver meteoros caindo dos céus. Muito embora repentinamente atingidos sobre a cabeça e contra o corpo, aquelas grandes pedras em nada faziam algum dos guerreiros mostrar sinal de derrota ou desistência. Rangendo os seus dentes e urrando, prosseguiam naquela luta corporal como dois elefantes enfurecidos. A espantosa luta prosseguiu por quase 30 minutos. Finalmente, Bhima ergue sua mão, similar a uma serpente de 5 capelos, e acertou o Rakshasa com um terrível golpe em seu pescoço. Ele desfaleceu. E Bhima agarrou-o antes de cair no chão. Ele suspendeu o Rakshasa com seus 2 poderosos braços e arremeteu contra o solo. Bhima esmurrou seu inimigo morto até se tornar com uma bola de carne. Valendo-se unicamente de suas mãos, arrancou a cabeça do demônio e atirou a mesma para longe. Aquela cabeça ensanguentada, com olhos esbugalhados e lábios mordidos, rolou como uma grande jaca. Respingando com o sangue do demônio, Bhima foi até o Yudhishthira e curvou-se diante dele com as palmas das mãos unidas. Yudhishthira e seus irmãos louvaram Bhima, assim como os marutos louvavam Indra no céu. Os 2 irmãos então retornaram ao ashram. Quase 5 anos havia se passado desde que Arjuna partira. Lomasha disse aos Pandavas que podiam contar com sua volta em breve. Ele, destarte, instruiu-lhes procederem a uma parte mais elevada da montanha, de modo que se encontrarem com ele, levando consigo seus poucos haveres, e com Dômia, Lomasha e alguns outros brahmanas os acompanhando. Os Pandavas subiram até um planalto em Gandhamandana. Como predissera a voz celestial, rumaram para os ashramas do sábio real Vrishparva e do grande Rishi Aristena. Permanecendo em sua companhia por algum tempo, os pandas receberam instruções espirituais. Aristena informou-lhes que não era possível prosseguirem subindo a montanha. Essa subida é o caminho para os planetas superiores. Nenhum homem pode ir a semelhantes planetas, a menos que seja inteiramente puro e livre de pecados. Ao longo desse caminho encontram-se locais de diversão dos deuses. Mesmo aqui, é-nos possível ouvir o som dos timbales, tambores e vinas. Aristena contou aos irmãos que estivera no cume da montanha e vira pessoalmente os deuses. Também vira os Gandharvas, Vidyadharas, Kimpurushas e outros seres celestiais consorciando-se com as Apsaras. O grande senhor da riqueza, Kuvera, podia frequentemente ser visto ali sendo adorado pelos melhores dos yakshas. Nesse momento, toda a região ressoa com o melodioso canto do Samaveda. Daitas, Danavas, Siddhas e outros se unem em veneração àquele insigne Lokapala Kuvera. Urishita sugeriu que os irmãos residissem pacificamente em seu ashram até que Arjuna estivesse de volta. Olhando especialmente para Bhima, ele disse: "Não te inquietes aqui, mas antes vive em tranquilidade, pacífico. Far-se-á presente o momento em que poderá dar completa vazão à tua força. Indubitavelmente, hás de esmagar teus inimigos e reinar a terra." Inspecionando a região, os Pandavas sentiram como já se houvessem chegado aos planetas celestiais.
Toda sorte de árvore encontrava-se ali, todas elas florindo e curvando-se com o peso de frutas ambrosíacas. Passarinhos a cantarem docemente brincavam nas folhagens viçosas, enquanto os pavões, com suas caudas abertas, pareciam as coroas das árvores. Os lagos tinham a imensa presença das aves aquáticas e eram formoseadas por flores de lótus. O éter dançava com o zumbir de abelhas insanas a beberem o néctar a escorrer das taças de lótus. Os irmãos eram abonados por uma leniente brisa que carregava fragrâncias celestiais e gotículas refrescantes. Havia incontáveis variedades de animais, todos inofensivos. O Mahabharata, volume 1, capítulo 28, Kuvera ofendido. Um dia, quando os Pandavas e Draupadi estavam sentados à beira do lago, viram a grande ave garuda descendo em direção às suas águas. A ave brilhava com uma refulgência dourada. Seus descomunais bateres de asa criaram um vendaval que agitou a floresta e fez as copas das árvores choverem flores. As árvores mais próximas ao lago foram arrasadas pela força da sua descida, e a montanha estremeceu. Ele voou na velocidade do vento e bem diante dos olhos dos Pandavas, levou consigo uma poderosa serpente naga que vivia no lago. Garuda, uma vez, com a serpente naga presa em suas garras, subiu alto para aquele céu sobre a montanha e desapareceu ao longe. Conforme a ave seguiu para o norte, o vento de suas asas soprou muitas flores do topo da montanha para onde os Pandavas estavam. Vendo as flores celestiais de 5 cores, Draupadi disse a Bhima: ó melhor dentre os Bharatas, vê aqui as magníficas flores que caíam dos picos da montanha. Certamente vieram da morada de Kuvera. Ó herói, como desejo ver esse local celeste. Nada obstante, o mesmo é fortemente guardado por Rakshasas, Yakshas e outros seres poderosos. Se ao menos Arjuna estivesse aqui, enquanto Agni consumia em chamas a floresta de Kandava, teu invencível irmão impediu que toda a hoste de deuses com seus exércitos celestiais interferisse naquele incêndio. Deste modo, Draupadi insultou Bhima zombeteiramente. Bhima franziu as sobrancelhas. Certamente também és capaz de se opor a qualquer inimigo, quer humano, quer celestial. Draupadi prosseguiu. Ó Bhimacena, faz voar em todos os Rakshasas pelas 10 direções, pela mera força dos teus braços. Aproximemo-nos todos desse cume montanhesco, sem quaisquer temores. Há muito carrego esse desejo em minha mente. Protegido por tua bravura, anelo ver esse pico. Bhima parecia um touro aborrecido. Não lhe era possível suportar as palavras de Draupadi. Sem demora, ergueu-se, pegou as suas armas e colocou-se a subir na encosta. Correndo com o gingado de um leão, aquele imponente guerreiro, tão alto quanto uma árvore sal, possuidor da tez de ouro polido, ombros largos e pescoço similar a um búzio, precipitou-se com todo vigor em direção ao penedo que conduzia até o topo da montanha. Rapidamente, Bhima encontrou-se com uma passagem estreita pela qual poderia escalar a montanha, a qual era inacessível a homens comuns. Agarrando-se a trepadeiras e fendas nas rochas, subiu com grande velocidade. Ao chegar ao topo, deu consigo em um vasto planalto, onde contemplou a morada de Kuvera, a qual estava decorada por construções de cristal e de ouro refulgente e projetados na arquitetura celestial. As mansões celestes estavam rodeadas por muros dourados e altos incrustados de joias de todas as cores. Bhima reclinou-se sobre o extremo do seu arco e deixou seu olhar desfrutar maravilhado da cidade. Terraplenos e torres eram vistas ao redor de toda a cidade e era engalanada por grandes portões e fileira de mastros com galhardetes coloridos tremulando ao vento.
Nos jardins fora da cidade havia pilhas de pedras preciosas e ao longo dos seus muros guirlandas encontravam-se penduradas. As árvores derrotavam a imaginação humana e por toda parte Bhima viu muitas belas apsaras dançando ao compasso da música celestial. Virou por esse Descovera a Tristoubima, dado que o fez lembrar-se das riquezas de Yudhishthira que um dia tivera. Né? Ele então novamente se enervou ao recordar-se dos crimes de Duryodhana. Ele sacou seu búzio e soprou com toda a força de seus pulmões. O som ecoou em torno do cume da montanha e suscitou o horror no coração de todas as criaturas. Dos terraplenos, os surpreendidos guardas yakshas e rakshasas viram Bhima de pé com o seu arco, sua espada e sua massa. Eles enxamearam-se aos milhares em sua direção, gritando colericamente. Seus dados de arremesso, clavas, massas, espadas, chuços e machados pareciam estar em chamas conforme avançavam com os mesmos em riste. Bhima disparou numerosas flechas contra eles, destruindo suas armas, derrubando os rakshasas que estavam no solo e nos céus. Os yakshas cercaram Bhima por todas as direções. Ele agora parecia o sol, envolto por nuvens, intrépido, desembaiou a sua espada e cortou os braços, as pernas e as cabeças daqueles que se acometiam contra ele. Lutando com os bradantes yakshas, viu-se banhado por uma chuva de sangue. Conquanto o atacassem por todos os lados, os guerreiros celestiais não viam Bhima demonstrar nenhum sinal de desistência ou mesmo desencorajamento. Dilacerados pelas armas de Bhima, retrocederam atemorizados, gritando assustadoramente. Eles largavam suas armas e corriam para todas as direções. O comandante do exército Yaksha, Maniman, dirigiu-se iracundo às suas tropas a fugirem. Como direis a Vaisharavana que um único homem debandou um vasto número de yakshas? O poderoso Maniman, armado com dardos, clavas, lanças de arremesso e massa, estava de pé tão firme quanto uma montanha. Sua voz estrondeou como um tambor. Ó humano, confronta-me. Vieste à morada do Senhor da riqueza e agora também poderás conhecer a morada de Jamaraj. Com um grito terrível, Maniman arremeteu-se em direção a Bhima, que prontamente disparou 3 flechas, as quais atingiram o lado do corpo de Maniman. Este então atirou sua massa contra Bhima, qual voou em sua direção como um raio. Bhima flechou a massa, mas suas flechas foram incapazes de deter a arma. Rapidamente, Bhima sacou sua própria massa e destruiu a massa do Yaksha com um golpe preciso. Vendo sua massa destruída, Maniman arremessou uma clava de metal, enquanto a clava de empunhadura de ouro voava pelo ar, rugia e expulsava chamas alaranjadas e uma chuva de faíscas. Bhima tentou esquivar-se, mas a clava atingiu seu braço, ferindo-o severamente. Maniman bramiu triunfalmente quando Bhima retrocedeu por um momento, mas Bhima logo se recuperou e reergueu sua massa, de nome Shaika. Ele correu em direção a Maniman com um grito travejante. O Yaksha lançou um imenso dardo, o qual assobiava cortando o ar, preluzia como o sol. Bhima, com um movimento de uma massa, desviou o dardo de sua direção. Bhima, neste momento, decidiu matar o seu adversário sem mais tardar. Girando a massa, Shaika sobre sua cabeça, assaltou o Yaksha. Com um grito que reverberou pela montanha, Bhima golpeou Maniman com sua massa. Essa atingiu em cheio o seu peito em uma colisão horrenda. O Yaksha, com seu coração partido em 2, caiu no chão, como uma palmeira derrubada por um ciclone. Ao verem seu comandante caído morto, os Yakshas e Rakshasas sobreviventes bateram em retirada. Bhima ficou sozinho naquele planalto, olhando ao redor, em alerta a novos ataques. O som da batalha alcançara o Yudhishthira, ouvindo as cavernas das montanhas ressoarem com alaridas e outros sons de guerra. O Pândava e seus irmãos ficaram ansiosos. Draupadi informou-lhes que Bhima novamente subira a montanha. O Yudhishthira chamou os gêmeos e, acompanhado por eles, foi rapidamente em busca de Bhima. Subiram a montanha e chegaram no planalto onde se encontrava o Pândava, ali de pé. Parecia Indra após haver matado todos os Dânavas em batalha.
Ele estava rodeado pelos cadáveres de incontáveis yakshas e rakshasas, muitos outros estavam caídos no chão e ainda se contorcendo com seus membros quebrados. Os gêmeos correram até o seu irmão e o abraçaram. Os 4 Pandavas então sentaram-se no cume da montanha, olhando ao redor para a região celestial. Yudhishthira disse em desaplauso: Ó filho de Kunti, não existe justificativa para os teus atos aqui. Jamais se deve ofender o rei ou os deuses. Estamos vivendo no domínio de Kuvera, quem certamente ofendestes com tua tempestuosidade. Semelhante conduta é-te indigna. Não indigna, tão indigna quanto a inverdade para os ascetas. Se tens alguma consideração por minha pessoa, não proceda similarmente no futuro. Envergonhado, Bhima baixou o rosto, doía-lhe ver seu irmão tão perturbado. Yudhishthira ponderava acerca do que fazer, pois se Kuvera, o poderoso senhor dos Yakshas e um guardião universal, tomasse aquilo como ofensa, a posição deles era deveras precária. Não lhes era possível se esconderem do Deus onisciente, e não havia questão de confrontá-lo em uma batalha. Era melhor tentarem pacificá-lo de alguma maneira, visto que sem quaisquer dúvidas far-se-ia presente a fim de conhecer as perdas. Os Pandavas sentaram-se em silêncio, parecendo 4 deuses que descenderam sobre o pico da montanha. Nesse interim, os soldados yakshas e rakshas derrotados fugiram para Kuvera e narraram-lhe o que transcorrera. Ao tomar consciência que seu comandante e amigo Maniman fora morto, juntamente com numerosos outros lutadores, o deus enraivou-se. Ele, por consequente, ordenou que seus servos preparassem sua quadriga. Os servos de Kuvera imediatamente lhe trouxeram uma sua quadriga atrelada a 100 cavalos de corpo de nuvens negras, cada uma habilhado com guirlandas de ouro e pedras preciosas. Os cavalos relincharam alto e moveram suas cabeças para cima, quando o divino Kuvera subiu em sua quadriga, exaltado por Gandharvas e Charunas. 1000 dos principais yakshas, parecendo muitíssimas montanhas, equipadas com armas e armaduras de ouro, seguiram Kuvera depois que sua quadriga partiu dos céus. A quadriga celestial parecia engolir a atmosfera e puxar para baixo o céu conforme percorria o firmamento. Enquanto viajava, o Senhor da Riqueza ponderou acerca do segundo ataque de Bhima a personalidades celestiais. Como aquele humano ousava agir com tamanha insolência para com os deuses? Mas Bhima, é claro, não era um ser humano comum. Ele era irmão de Yudhishthira era o próprio Dharmaraj, e ele e seus irmãos haviam todos nascido de sorte a realizarem os desígnios dos deuses. Kuvera então lembrou-se de uma maldição proferida muito tempo atrás pelo poderoso Rishi Agastya. É claro, se não aquele maldizer, como poderia haver sido possível a morte de Maniman? Bhima tornara-se um instrumento da imprecação de Agastya. O semblante fechado de Kuvera abriu-se com um sorriso enquanto procedia para onde estavam os Pandavas. Os Pandavas viram a quadriga do celestial aproximar-se, os pelos dos seus corpos arrepiaram-se, e eles rapidamente se puseram a pé com as palmas das mãos unidas a fim de saudarem Kuvera. A quadriga parou no ar, próximo aos Pandavas, que continuavam olhando para cima tomados de apreensão. Os yakshas que acompanhavam Kuvera apearam no pico da montanha como muitíssimos grandes pássaros. Vendo os irmãos olhando para ele com reverências, Kuvera ficou satisfeito. Os guerreiros de yakshas viram a disposição de Kuvera e mantiveram-se indiferentes, com suas armas baixas. Os 4 irmãos aproximaram de Kuvera e curvaram-se diante dele. Milhares de rakshasas, com imensas estruturas corpóreas e orelhas similares a dardos, aproximaram-se e rodearam Kuvera. Kuvera parecia um rapaz na flor da juventude. Ele usava uma coroa e guirlandas de flores celestiais. Em suas mãos segurava uma corda de forca, uma espada e um grande arco se escoravam em seu ombro. Bhima, ainda segurando sua massa, olhava para ele sem temor. Kuvera sorriu-lhe após que voltou de Yudhishthira e disse: Ó Partha, somos bastante cientes de que Vossa Majestade está sempre pensando no bem-estar de todas as criaturas. Portanto, Vossa Majestade pode residir nesse pico montanhesco sem receios. Tampouco Vossa Majestade deve virar-se em relação a Bhimacena, visto que as mortes que causou aos yakshas e rakshasas eram ordenadas pelo destino. Com efeito, ao compreender isso, fiquei satisfeito com Bhima ao invés de irado.
Kuvera olhou para Bhima e disse com um sorriso: ó filho, ao melhor dos curos, não me enervaste. Deita tuas armas, para o prazer de Draupadi, agiste irrefletidamente e desrespeitastes aos deuses. Contudo, apenas com a força dos teus braços. Contudo, estou contente com tua pessoa, portanto, hoje me livrastes da terrível maldição de Agástya. Teu insulto contra mim era algo preordenado, graças ao que nada culpo tua pessoa. Yudhishthira viu a sua curiosidade manifestar-se e pediu a Kuvera que lhe contasse a maldição. Estou surpreso que, embora hajas enfurecido o glorioso Agástya, não haja sido prontamente reduzido a cinzas. Kuvera contou a Yudhishthira como certa feita viajava pelos céus com destino a Kushavati, onde aconteceria uma reunião dos deuses. Centenas de milhares de yakshas, encabeçados por Maniman, acompanhavam-no. Ao transportarem o rio de Amuna, viram um refugente Agástya sentado às suas margens, praticando ascetismo. Movido por mera arrogância e tolice, Maniman esborcelou levemente sua cabeça com um tapa. Kuvera imediatamente foi diante do Rishi, de modo a pedir-lhe desculpas, mas Agástya queimava em exasperação e maldisse. Uma vez que este sujeito de mentalidade vil incitou-me em tua presença, encontrarás seu fim junto dele suas forças pelas mãos de um homem. Afligir-te-ás com tal coisa, mas será absolvido do pecado uma vez que veja esse homem. Kuvera disse que, portanto, Virabhima agora está livre da maldição de Agástya. Ele convidou Yudhishthira a permanecer por alguns dias em sua morada, ali no cume da montanha, e apresentou aos Pandavas novas de Arjuna no céu, informando-lhes que ele logo retornaria. Voltando-se mais uma vez para Bhima, ele disse: ó Yudhishthira, Vossa Majestade deve certificar-se de que este irmão de Vossa Majestade não se permita com frequência a vazão da sua impetuosidade. Se Vossa Majestade não represar sua impulsividade, semelhante conduta, cedo ou tarde, há de causar problemas a Vossa Majestade. Bhima baixou suas armas e curvou-se perante Kuvera, que então bendisse-o. Que desbarates a altivez de teus desvanidos e desates o antecel dos teus apaniguados. Kuvera despediu-se dos Pandavas, quando a quadriga dos seus deus conduziu-se para o céu. Seus servos e Rakshasas seguiram, alguns voando, outros em veículos de estofados finamente bordados e ataivados de joias. Os corpos dos guerreiros mortos por Bhima foram removidos e os 5 irmãos permaneceram no topo da montanha, servidos e honrados pelos Yakshas. Louro primeiro.